Olá, sejam bem-vindos ao canal de Cidadania e Vida Portuguesa. Meu nome é Talitiane e hoje vou falar sobre características das cidades de Lisboa, Porto e Braga, onde é melhor viver. Mas antes, peço que se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like aqui nesse vídeo e ative as notificações no sininho, porque assim você será avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui no canal. Então, eu vou falar aqui um pouco das características dessas três cidades, né, em relação a clima, em relação a custo de arrendamento, em relação também a emprego, né, a turismo, e no final é que você vai avaliar, né, aquilo que é melhor ou não viver, porque isso depende muito do seu perfil, né, do que você procura numa cidade para você viver. Eu só quero lembrar aqui que quando eu falo de distrito, distrito é considerado no Brasil o estado, tá? Aqui concelho é cidade. Então toda vez que eu falar distrito, vocês entendam que distrito significa estado. Então nós vamos falar sobre a cidade, né, de Lisboa, que também é chamada de concelho, mas vamos focar em dizer que é cidade. A cidade de Lisboa, né, hoje é uma cidade muito turística. Ela é uma cidade mais cosmopolita, ela tem uma diversidade cultural muito grande. Lisboa, inclusive, é a capital de Portugal. Por conta disso, né, é claro que vão se instalar mais empresas lá. Então, em termos de emprego, vai ter emprego no setor do turismo, vai ter muito emprego em empresas multinacionais, vai ter empregos também em lojas. Em compensação, na cidade, estou falando agora da cidade mesmo, de Lisboa, o arrendamento, ou seja, os aluguéis, eles são mais elevados. O porquê? Porque a maioria dos proprietários hoje dos imóveis da cidade de Lisboa preferem fazer arrendamento, ou seja, alugar para fins de Airbnb, né? Porque é mais lucrativo. Então, para residir em Lisboa hoje, acaba sendo um custo muito alto. Um apartamento de tipologia de T1, que significa um quarto, dificilmente vai conseguir encontrar por menos de 900 euros na cidade de Lisboa. Então o que acontece? Muitas pessoas vão morar nos arredores, ou seja, fora da cidade, mas em cidades que levem mais ou menos de 40 minutos a 1 hora para chegar na cidade de Lisboa, caso seja ali o seu local de trabalho. Em relação a transporte, por exemplo, Lisboa tem metrô, Lisboa tem ônibus, Lisboa ainda tem bondes, inclusive, né, que ainda funcionam até hoje, e Lisboa também tem trem. Então ela é bem abastecida de transporte público. E, inclusive, tem o maior aeroporto, né, do caso aqui de Portugal. Então Lisboa, veja que ela é uma cidade que tem mais oportunidades de empregos, ela é uma cidade também que os salários acabam sendo maiores, mas em compensação você também vai encontrar aí um pouco mais de dificuldade nos arrendamentos, a não ser que você consiga e opte por morar nos arredores de Lisboa, ou seja, um pouco fora da cidade, mas que não é tão afastado assim. Agora nós vamos falar um pouquinho de Porto. E só voltando, se eu fosse comparar Lisboa a alguma cidade assim, do Brasil, eu compararia Lisboa mais ou menos assim a São Paulo, tá? Exatamente por essa questão de oportunidades de emprego, por ser mais cosmopolita, enfim. Então eu comparo a cidade de São Paulo. Agora vamos falar da cidade do Porto, que também é uma cidade bastante turística, mas apesar de ser bastante turística, ainda é possível encontrar arrendamentos na cidade do Porto por preços mais acessíveis. Hoje é possível você encontrar um apartamento de tipologia de um T1, que é um quarto, por 500 euros mensais, a partir de 500 euros. E aí a variação pode chegar até 1.000 euros, dependendo se vai ser 2, 3 quartos, enfim, em diante. Em termos de oportunidades de emprego, também é parecido com Lisboa, só que numa quantidade assim, mais inferior, né? Não se tem tantas assim empresas na mesma quantidade que Lisboa, vai ser mais inferior. Nos arredores, ou seja, fora da cidade do Porto, há também uma zona de fábricas e indústrias. Então, se você às vezes não for morar na cidade do Porto, mas for morar nos arredores, você pode encontrar emprego também em fábricas, enfim. Também há shoppings. Em termos de clima, por exemplo, Porto está na região norte,
Então na região norte é um pouco mais frio e mais chuvoso, diferente de Lisboa, que está na região do centro para quase sul do país. Então é uma região que tem um clima mais agradável, né? É um clima com temperaturas mais elevadas e chove bem menos do que aqui na região norte, no caso do Porto. Então, o Porto, em termos de arrendamento, são esses valores que eu falei. Em termos de oportunidades de empregos, é claro que é um pouco em quantidade inferior, mas também tem bastante oportunidade de emprego. Em termos de transporte, no Porto também tem metrô, também tem trem e também tem ônibus. E tem, claro, também o aeroporto, que não fica na cidade do Porto. O aeroporto, na verdade, fica na cidade chamada Maia, mas que é muito perto ali da cidade do Porto. Então a cidade de Maia ela fica dentro do distrito de Porto, ou seja, no estado do Porto, mas o aeroporto mesmo fica fora da cidade do Porto, mas é muito, muito próximo ali. Inclusive é possível ir até mesmo de metrô lá para o aeroporto. Então vamos falar agora da cidade de Braga, né? Que é a cidade que inclusive é onde eu resido, né? Braga é uma cidade que vem crescendo em população. Ela tem sido bastante atrativa, por quê? Porque ela é uma cidade ainda assim, comparada a essas duas, ela é uma cidade pequena, né? Mas ela é uma cidade que tem características de cidade grande. Ela tem shoppings, ela tem bons restaurantes também, ela tem fábricas e indústrias, então os empregos aqui são mais nessa área de fábrica, indústria e restauração. Em termos de empregos administrativos, existem empresas multinacionais aqui, mas em número ou seja, em número inferior comparado a Porto e Lisboa. Em termos de clima, aqui também Braga, região norte, então assim, é frio, é chuvoso, principalmente no inverno. Então aqui o apelido da cidade de Braga é Pinico do Céu, porque no inverno realmente chove um bocado, venta bastante, mas é uma cidade que tem atraído bastante pelo custo-benefício em relação aos arrendamentos, ou seja, aos aluguéis. Aqui em Braga ainda é possível conseguir achar, ou seja, alugar um imóvel na cidade mesmo de Braga, um apartamento de um quarto a partir de 350 euros. Recentemente eu visitei inclusive um apartamento de 3 quartos para uma cliente e o apartamento é um apartamento de 3 quartos com dois banheiros inclusive, né? Um quarto era suíte e o valor do apartamento de arrendamento 700 euros. Então veja assim que comparado a Porto e Lisboa, né, o custo de um arrendamento é bem inferior. E caso, por exemplo, você mora em Braga, mas trabalha no Porto, por exemplo, é possível ir de trem. Aqui não tem metrô, mas aqui tem trem e tem ônibus, né? Então isso é uma vantagem também para caso você acabe arrumando um emprego fora aqui de Braga. Em termos de aeroporto, aqui não tem aeroporto, o aeroporto mais próximo daqui no caso é o aeroporto, né, do distrito do Porto, mas que de carro leva no máximo uns 40 minutos, ou então tem também um ônibus próprio, inclusive aqui, que leva para o aeroporto, que leva 50 minutos. Então são essas as características da cidade de Braga, o que vem atraindo cada vez mais a população para morar aqui. Foi uma das cidades que mais cresceram nesses últimos anos, né? Há muitas famílias vindo morar aqui, há muitas pessoas vindo empreender aqui, inclusive. Há muitos brasileiros abrindo restaurantes, né, cafés aqui, também empresas na área de beleza, né, ou seja, cosméticos, salão de beleza, enfim. Há uma grande diversidade. Então é isso. E uma curiosidade que é muito interessante, que eu esqueci de mencionar, que em relação a Lisboa e Porto, assim como São Paulo e Rio de Janeiro, existe assim aquela pequena rixa, sabe? Aquela rixa saudável de brincadeira, né? Que entre essas duas cidades. Há inclusive quem diga que a melhor coisa do Porto é a placa que diz vá para Lisboa. Mas isso é uma brincadeira, assim como existe no Rio e São Paulo, é uma brincadeira saudável. Eu particularmente, eu gosto muito da cidade do Porto e Lisboa, mas eu gosto mais ainda de Lisboa porque é uma cidade que tem mais diversidade em termos de turismo,
tem muitas belezas, não que as outras não tenham, tá? Todas elas são cidades bonitas, mas assim, na minha opinião pessoal, em termos de gosto, Lisboa me cativa mais. Braga, inclusive, turisticamente, não é uma cidade tão atrativa. Por ela ser uma cidade bem menor, os atrativos turísticos dela são menores. Mas também há muitas belezas aqui, né? Inclusive nós temos aqui um parque chamado Bom Jesus do Monte, que tem um santuário que hoje é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. Então, cada cidade tem sua particularidade, né, sua beleza, e tudo vai depender muito do seu perfil e do seu gosto, né? Eu acabei passando aqui agora só algumas características. E também das suas condições econômicas e financeiras, é claro. Isso aqui é o primordial para você definir onde você vai morar. É claro que eu falei aqui, gente, só de 3 cidades. Existem várias outras cidades de Portugal que o vídeo ficaria extenso se eu fosse falar. Eu falei aqui das principais e aquelas que eu tenho bastante conhecimento, né, por frequentar bastante essas 3 cidades, então eu posso falar com mais profundidade sobre esse assunto, mas haverá outros vídeos aqui falando sobre outras cidades também, fora assim, dessas grandes cidades, cidades mais distantes, cidades mais do interior, cidades pelos arredores, para que vocês também saibam sobre o custo-benefício delas. Caso vocês tenham dúvidas sobre como morar em Portugal ou como obter a nacionalidade portuguesa, já sabe, entre em contato conosco pelo nosso e-mail contato@cidadaniavidaportuguesa.com.